Olá, olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a introdução sobre a aula de imunologia, né, imunologia básica, tá? E pra gente iniciar, né, sempre que a gente fala em imunologia, logia significa estudo, e estudo da imunidade, né, imunidade. Acho que a gente precisa, começando a dizer, que nunca se falou tanto em imunidade quanto está se falando atualmente, né? Então, nós estamos vivendo essa pandemia da Covid-19 e tanto se fala hoje, né, que o organismo ele pode se desenvolver para uma doença mais tranquila, né, ou para uma forma mais grave, dependendo da imunidade, né? Isso que a gente ouve muito falar hoje. E é isso que a gente vai estudar nessa disciplina. Então, a gente vai tratar sobre a imunidade, falar sobre imunidade. O que é imunidade? Quais os locais que vão contribuir, que vão participar desta imunidade, né? E outros órgãos, né, que contribuem, células participantes da imunidade, tá? E é disso que a gente vai dizer de que maneira o sistema imune ele pode, né, muitas vezes ele consegue muitas vezes combater um vírus, uma bactéria, um parasita, qual micro-organismo estivermos dizendo, né? É isso que a gente vai tratar um pouquinho aqui dentro da imunologia, correto? Comecei a nossa aula trazendo essa figura, né? Essa imagem ela retrata pra gente todos os diversos locais, né, que contribuem para a imunidade do nosso organismo. Então, nós temos, por exemplo, as amígdalas, né? Hoje as amígdalas são muito chamadas de tonsilas, né? Porque como elas estão aqui próximo, né, na região da garganta, então nós temos as tonsilas palatinas. Então, temos as amígdalas ou tonsilas, né? Além dos linfonodos, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Temos o timo, temos o baço, além da placa de Peyer, que fica aqui no intestino, né? Como vocês podem ver aqui, vocês já viram anatomia, então, intestino. O apêndice, que também é um local que contribui para a imunidade. Medula óssea e vasos linfáticos, né? Então, tudo isso aqui que a gente está dizendo contribui para uma boa imunidade. Então, é por isso que a gente ouve muito dizer assim: será que é bom mesmo que o paciente retire as amígdalas, porque está tendo, né, muita infecção? E tem muitos médicos que são a favor e tem muitos médicos que são contra. Por quê? Porque a gente sabe que as amígdalas são locais que contribuem para a imunidade do organismo, né? Então, a partir do momento que elas são retiradas, pode ser que o sistema imunológico ele fique um pouco mais deficiente, né, do que se, por exemplo, elas tivessem. É a mesma coisa que acontece com o apêndice, que há muito tempo dizia-se que o apêndice não tinha função nenhuma no organismo. Mas não existe um órgão, uma víscera, o que for, que não tenha função, né? Se ele está ali é porque ele é útil para algo, né? Então, o apêndice, há um tempo atrás, descobriu-se que o apêndice ele é um local que contribui para a imunidade também. Então, a partir do momento que o paciente retira o apêndice, o sistema imunológico também pode ficar um pouco mais fraco. E assim por diante. Então, todas essas regiões que nós estamos tratando aqui são locais que vão contribuir para a imunidade do organismo, certo? Bom, então, o que a imunologia ela vem trazer para a gente? Qual o objetivo de estudo da imunologia? Então, ela estuda os mecanismos pelos quais o organismo responde a estímulos feitos por moléculas estranhas à composição normal dos organismos vertebrados. Primeiro, a gente precisa entender que estímulos que essas moléculas estranhas podem fazer, né? Então, por exemplo, a partir do momento que furou o dedo, né? No espinho de uma planta, por exemplo. Ou houve uma fratura, sei lá, uma lesão. Ou houve uma entrada de um micro-organismo, ali a gente está falando da garganta agora, né, das amígdalas, então houve a entrada do micro-organismo, né, na região que acabou promovendo um processo infeccioso na garganta. Então, são alguns estímulos, né, que o organismo vai ter que ter. Feitos estímulos esses realizados por essas
chamadas moléculas estranhas aqui. Quem são essas moléculas estranhas? São as bactérias, são os vírus, os parasitas e os fungos. Essas são as chamadas moléculas estranhas, né? E dentro desses estímulos aqui, um bom estímulo que muitas vezes a gente acha que não é, mas mais pra frente a gente vai entender que sim, é um bom estímulo, é a inflamação, o processo inflamatório. Então, a inflamação não é algo ruim para o organismo. Aquilo indica, né, a dor, o rubor, que é a vermelhidão, o calor, né, o local ficar quente, o inchaço que causa, que é o edema. Aquilo para o organismo indica que, opa, peraí, né, tem algo errado acontecendo aqui e eu preciso reagir, eu preciso responder a isso. Então, a inflamação ela é uma resposta boa, benéfica do organismo, embora não pareça, mas é, né? Então, é isso que a imunologia estuda, tá? Então, de que maneira que o organismo consegue responder a esse agente externo? Então, vamos voltar na pandemia que a gente está vivendo, né? A Covid-19. A partir do momento que o paciente entra em contato com o vírus, que é Covid, o organismo precisa reagir a isso, responder a isso, né? Então, ele pode responder de diversas maneiras, né? Até mesmo com a febre. A febre, embora também pareça algo ruim, a febre não é. A febre é uma resposta, pessoal, ao estímulo que está tendo, né? A entrada do vírus. Então, a partir do momento que o organismo reage com a febre, ele está tentando responder para tentar eliminar esse agente, tá? Então, é isso que a gente vai estudar aqui dentro da imunologia. Então, além disso, estuda a capacidade de um sistema especialmente desenvolvido pelo organismo vertebrado para distinguir aquele componente molecular que é próprio daquele componente molecular que não é próprio. Então, olha só, já pensou se o organismo não conseguisse distinguir que a Covid-19 é um agente estranho? A partir do momento que ele não distingue isso, o que poderia acontecer, por exemplo? Nada. Não é? Não poderia não acontecer nada. Por quê? Porque se eu não vejo isso como um agente estranho, eu não preciso responder a ele, não é isso? Então eu deixo correr frouxo. Mas não é assim, o organismo ele precisa e ele consegue, muitas vezes, não é sempre, distinguir aquilo que é próprio, selfie, né? Como se a gente falasse, tirar uma foto, uma selfie de mim mesma, própria, de mim, né? Foto própria de mim. Ou daquilo que não é próprio, ou seja, o não self. Então, ele consegue distinguir isso daí. Então, a partir do momento que entrou o vírus, ele vê, opa, esse ser aí, essa criaturinha, não é daqui do meu organismo. Isso é estranho. Se isso é estranho, eu preciso combater. E aí tem todo o sinal e sintoma, toda a reação. Claro que tem pacientes que não tem, né? Como a gente vê que alguns são assintomáticos. Mas, né, existe. Sabe que existe, tá? Bom, então é o estudo da imunidade em sua acepção mais ampla, ou seja, os eventos celulares e moleculares que ocorrem depois que o organismo encontra essas moléculas estranhas, que vou repetir: bactérias, vírus, parasitas e fungos, certo? Então, o que acontece com as células e moléculas, né, e processos bioquímicos? O que acontece nesses níveis aqui quando o organismo encontra alguma molécula estranha? É isso que a gente vai estudar. Tudo bem? Entendido? Então, qual que é a função primordial do sistema imunológico? Então, vamos grifar algumas funções importantes do sistema imunológico. Então, primeiro, manter o equilíbrio da composição macromolecular normal de organismo. Vamos sublinhar essa parte, manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio do organismo. Segundo, aqui era para vir aqui. Segundo, vou nessa mesma frase. Reconhecer e eliminar moléculas não próprias, que foi o que a gente disse agora. Vírus, bactérias, parasitas e fungos, certo? Terceira função. Aqui, reconhecimento e eliminação de células tumorais. Então, a partir do momento que ele vê que aquela célula ali está se dividindo demais, opa, peraí, né? Essa célula está muito estranha, ela está passando por muitas divisões, né? Essa célula é uma célula tumoral, ele é muito esperto, ele consegue sim
identificar que essa célula é uma célula tumoral. Então, ele vai lá, reconhece e tenta eliminar. E, por fim, reconhecimento e eliminação de células, tecidos e órgãos de origem genética diferente, como, por exemplo, os transplantes, né? Não existe muita situação que o paciente, ele recebe um rim de alguém, né? E muitas vezes ele acha que vai estar tudo certo, só que o que acontece? Rejeição. O organismo rejeita aquele rim novo que ele recebeu. Por que ele rejeita? Porque para o organismo é estranho, né? Então, para que eu vou manter algo aqui se eu nem conheço o que é isso? Então, também, de certa maneira, é uma função do organismo. Nesse momento, ele não deveria eliminar, tá vendo? Então, mas ele elimina porque ele não entende, né? Que aquilo às vezes vai ser tão benéfico, né? Então, essas são as principais funções do sistema imunológico, tá entendido? Então, para resumir, o organismo ele recebe um estímulo, certo? Qualquer que seja ele, de um vírus, de um parasita ou o que for. O sistema imunológico começa a reagir e responde de alguma maneira. Então, gera respostas imunológicas com febre, inflamação, certo? Né? Com a dor, que é da inflamação, o rubor, o edema e assim por diante. E aí, pessoal, pra gente encerrar essa parte, quando a gente fala em sistema imune, existem duas subdivisões. Então, nós temos o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo, tá? Então, é chamado de também primeira linha e segunda linha de defesa. Muito tranquilo da gente entender isso. Inato, né? Inato é aquilo que é natural. Então, quando eu perguntar, você é nato de onde? Eu sou nato, ou seja, natural de X, da cidade X, né? Então, esse inato, ou essa primeira linha, é aquela imunidade que todo mundo nasce com ela, certo? Por exemplo, o melhor exemplo para a gente trazer é a própria pele, né? Uma imunidade natural, que todo mundo nasce com ela, e é a primeira barreira, não é? Praticamente tudo esbarra aqui na pele, então é a primeira linha de defesa que a gente tem. E o segundo tipo de sistema imune aqui é o adaptativo, que é, obviamente, a segunda linha de defesa. Então, a partir do momento que essa primeira linha não conseguiu combater, entra em ação essa segunda, né? Então, ela protege ou contra uma reexposição, por exemplo, uma exposição ou reexposição. E ambas são divididas em dois componentes, celulares e humorais, ou seja, participam diversos tipos de componentes dentro desse sistema, seja ele inato, seja ele adaptativo, certo? Então, aqui era adaptativo, tá adaptivo, mas é adaptativo, a figura que veio errada, certo? Então, pessoal, essa é a subdivisão do sistema imune. Então, ele pode ser dividido em dois tipos, sistema imune inato e sistema imune adaptativo, ou adquirido ao longo da vida. Sistema imune inato é aquela natural, né? Que é a primeira linha de defesa, como a pele. Segunda linha de defesa vai ser o sistema imune adaptativo, né? Então, ou seja, é aquilo quando a primeira linha não conseguiu combater, entra em ação a segunda linha, certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos para a gente concluir. Tá? A primeira linha, a pele e a mucosa, por exemplo, mucosa dentro aqui, ó, da via respiratória, do trato da mucosa gástrica, né? Então, a gente tem o ácido clorídrico lá que protege. E vaginal, né? Meio ácido, por exemplo, que também é uma proteção. E a segunda linha de defesa são as células. Então, que células que podem fazer parte dessa segunda linha de defesa? A gente vai ver mais ainda um pouquinho para frente, né, sobre essas células aí, né? E algumas delas, né, que a gente já tem que ir colocando esses nomezinhos na cabeça, são os neutrófilos, os macrófagos e os eosinófilos, né? Então, são células que estão presentes no sangue e que vão, não só no sangue, na verdade, porque o macrófago aqui, ele tá no tecido, né? Mas então, são células que vão responder, certo? Contra a entrada de um agente infeccioso, pode ser bactérias, vírus, fungos ou parasita, ok? Então, isso é o que a gente chama de primeira e segunda linha de defesa do sistema imune. Bom, eu vou até aqui, porque às vezes muita informação pra gente ir colocando, né, na cabecinha da gente, né? Espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos essa primeira parte. Tiverem dúvidas, podem me chamar, tá? Estou aí para respondê-las, tá bom? E é isso, né? Muito obrigada, meninos, e até a próxima.